Fala, Bibit, querido. Vamos fazer uma aula rapidinha aqui sobre datação, que é uma aula que me pedem muito, principalmente por conta da datação absoluta, que tem os cálculos lá dos isótopos pais, isótopos filhos. O aluno sempre fica com um pouco, né, de cabelo em pé, mas vocês vão ver que isso aqui é realmente muito fácil, tá? Então vamos lá. Datação. Nós temos dois tipos de datações, as datações relativas e as datações absolutas. Na datação relativa, o que a gente utiliza é uma mescla entre fóssil e um dos princípios de estratigrafia. Tá? Então a gente acaba utilizando, para uma datação relativa, fósseis de idade. Quando eu estou fazendo uma datação relativa, eu estou aproximando através da análise de extratos, aproximando um período. Eu não estou datando exatamente, desculpem a redundância, datando uma data. Eu não estou colocando uma data, eu estou aproximando momentos históricos daqueles extratos através dos fósseis de idade. Tá? Então, como eu coloquei aqui para vocês, ó, se em extratos geograficamente distantes estiverem presentes os mesmos grupos de fósseis, a gente pode concluir então que esses extratos eles têm a mesma idade. Mas eu não sei a idade exata deles, a não ser que eu faça uma datação absoluta, selecionando determinados tipos de rocha, e a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso na datação absoluta, tá? Mas então eu utilizo fóssil de idade, porque aí eu utilizo aquele princípio lá da estratigrafia, que é o princípio da identidade paleontológica, que então eu posso ver estratos distantes geograficamente, mas se eles apresentam o mesmo grupo de fósseis, eu posso dizer que eles são o mesmo extrato. Porém, tem que ter um pouquinho de cuidado, porque tem alguns pontos importantes para a gente perceber para fazer a escolha desse fóssil para poder se utilizar, tá? Eu coloquei aqui para vocês, ó. Então, ele tem que ter uma alta distribuição geográfica, ou seja, esse fóssil ele tem que ser encontrado em vários locais, não só num pequeno local. Tem que ser, o ideal é que ele seja encontrado em até locais distantes. Para que isso? Para garantir que realmente ele aconteça sempre nos mesmos estratos. Às vezes eu não encontro ele, pode ser porque ele não existe em outro lugar, outros locais, ou simplesmente porque eu ainda não encontrei. Tá? Então, ele precisa ter uma alta distribuição geográfica. Agora, ele precisa ter uma baixa distribuição estratigráfica, ou seja, ele precisa acontecer em estratos muito restritos. Por que isso? Porque se ele acontecesse em vários estratos numa coluna, deixa eu pegar a caneta aqui só para que vocês entendam do que eu estou falando. Imagina que eu tenho assim, ó, vários estratos e ele está acontecendo aqui, ele está acontecendo aqui, ele está acontecendo aqui. Isso aqui não vai me ajudar a colocar esses fósseis aqui num período, num determinado período, esse extrato num determinado período. O ideal é que, então, que ele seja restrito a um pouco número de estratos. O ideal é que fosse só um extrato mesmo, tá? Então é isso que a gente diz sobre baixa distribuição geográfica. Obviamente, quando eu vou escolher um fóssil, e a gente já falou isso nas aulas de fósseis, obviamente quando esses organismos eles apresentam partes duras no corpo, fica mais fácil deles serem fossilizados, né? Como conchas, como os ossos, animais como os quinidários, né? Como as alforrecas, as hidras, que só tenham partes moles, obviamente, são muito difíceis de se fossilizarem. Então, é mais difícil da gente encontrar. É muito mais fácil encontrar moluscos e crustáceos, porque tem partes duras, então a probabilidade de eu encontrar isso aqui, ó, uma distribuição geográfica grande, é muito maior, tá? E por que alta taxa de reprodução? Porque quanto mais aquele animal reproduzir, maior vai ser a sua população, então provavelmente mais fácil vai ser eu encontrar esses animais. Tá? Então isso é o que são as datações relativas. Vamos rapidamente aqui então para a datação absoluta, que é a que geralmente preocupa um pouquinho mais, tá? Mas que também não tem nada demais nisso aqui. A única coisa que a gente precisa lembrar é que existem duas coisas. A primeira delas é que na datação absoluta, ou também chamada de datação radiométrica, eu estou utilizando isótopos. Tá? E esses isótopos radioativos é que eles são átomos de mesmo número de protões e eletrões, mas eles têm número de neutrões diferentes. Então, o isótopo pi ele é sempre um isótopo que está muito mais energizado.
E à medida que o tempo vai passando, essa energia vai se dispersando e ele acaba dando origem a um outro átomo, porque ele não perde os seus neutrões. Para perder energia, ele vai perdendo eletrões, e aí ele acaba, lá pelas questões da física, ele acaba se transformando em outros átomos, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que existe uma relação isótopo-pai, que ao longo do tempo se transformará num isótopo filho. E essa é a principal relação que a gente tem aqui na datação absoluta, ok? Agora, o que a gente chama de semivida? É o tempo que irá passar para que 50% daqueles isótopos pai se transformem em isótopos filho. E essa semivida, ela não é alterada por relações químicas, físicas, biológicas, nada. Ela será sempre estável. Não importa se o isótopo tiver sobre altas temperaturas, altas pressões, baixas pressões, nada vai alterar o tempo de semivida, tá? Então, olha só, olha como isso aqui é fácil. A gente tem aqui, por exemplo, um cristal recém-formado, tá? Então, esse cristal recém-formado, no momento que ele se formou, ele tem aqui, ó, 100% de isótopos pai. Ele não tem nenhum isótopo filho no momento de formação dele, porque o isótopo filho só será formado a partir da perda dessa instabilidade do pai se transformando no filho. Então vamos pensar assim, vamos supor que ele tivesse 100% de urânio, tá? E o urânio ele vai decair para o chumbo. Só que para decair 50% desse urânio se transformar em chumbo, ou seja, 50%, uma semivida, ele leva 4 mil milhões de anos. Tá? Então ele leva, a cada 4.500 mil milhões de anos, ele perde 50% dos isótopos pai se transformam em isótopos filho. Então é o que a gente está vendo aqui, ó. Tá? Então, olha só, ele começou com 100% isótopo pai, tá? Vamos pensar aqui que ele começou 100% com urânio, tá bem? Passaram-se, então, passou-se uma meia-vida, ou seja, decaiu 50%. Então, tá aqui, ó, 50%. Agora, ele tem 50% de urânio e 50% de chumbo. Ele já tem 50% de isótopo filho, tá? Por isso que tá... Daqui a pouco vocês vão entender o que é esses outros números aqui. Nesse momento, passou um primeiro aqui, ó, passou uma meia-vida, ele tem 50%. Então, tá aqui, ó, 50%, eu vou ligar aqui. É a primeira semivida. Por isso que quando a gente olha aqui, ó, tá ali, ó, 50% de, vamos supor, de urânio, 50% de chumbo, tá? Mas o tempo continuou passando. Agora é que vem a parte que não pode errar. O que eu vou analisar agora é mais 50%, mas 50% do que restou. Então eu vou olhar para cá. Então na próxima semivida, quando se passar mais uma semivida, eu tinha aqui 50%. Agora eu vou ter 25% de urânio. Então, daqueles 50% que tinham restado de urânio, de isótopo pai, passou mais uma semivida e agora ele tem 25% de urânio. Porém, se aqui ele tinha 50% de urânio, mas 50% já tinha dado origem ao chumbo, aqui é a mesma coisa. 50% decaiu, 50% desse 50% que ficou, então eu fiquei com 25% de urânio, só que agora esses outros 25% se transformaram em chumbo, por isso que agora eu tenho aqui, ó, 75% de chumbo. E aí esse gráfico vai continuando, desses 25% que restaram de urânio, mais uma semivida vai passar, então metade disso aqui vai decair para urânio. Tá? Desculpa, vai decair para chumbo, vai se transformar em chumbo. Então, agora eu olho aqui para cima. Aqui eu tinha 75% de chumbo, mas metade disso aqui se transformou em chumbo. Então, agora eu tenho 87,5% de chumbo.
Tá bem? Então obviamente eu vou pensando no que está se transformando, no que está restando, desculpa, né? O que está restando do isótopo pai, mas eu também vou analisando o que foi se transformando em isótopo filho para cá, tá bem? Então vamos fazer uns exercícios aqui para vocês verem como isso aqui é bem fácil. Olha só. Então, primeiro exercício aqui, ó. Deixa eu tirar a caneta aqui da frente, senão vai nos atrapalhar. Vou botar aqui no cantinho aqui. Então, na datação, bom, aí aqui a gente olha para frente, já está falando isótopo pai, isótopo filho, então, obviamente, eu só posso estar falando de uma datação absoluta. Então, isso aqui, obviamente, já está errado, tá? Na datação absoluta das rochas vulcânicas formadas entre 1,8 mil milhões de anos e 0,5 mil milhões de anos atrás, é expectável uma relação isótopo pai, isótopo filho, do que nas rochas formadas recentemente. Bom, nas rochas formadas recentemente, eu vou ter mais isótopo pai do que isótopo filho, porque passou menos tempo, então decaiu menos para filho. Logo, aqui, então aqui eu tenho uma relação que é maior, eu tenho mais isótopo pai do que isótopo filho. Então, se aqui já passou mais tempo, eu vou ter uma relação menor, eu tenho menos isótopo pai do que isótopo filho. Tá bem? Então, essa seria a letra A. Vamos um pouquinho mais à frente, vamos para o próximo. Então, vamos lá. Para se realizar a datação absoluta de rochas, é essenciais que a taxa de decaimento radiativo varie no tempo e no espaço. Lembra? Eu falei, não pode variar, porque senão eu não teria como ter uma certeza, né? Não poderia ser chamada de datação absoluta. Tá? Porque se está variando, eu nunca vou saber o quanto que variou. Ter uma mistura de isótopo pai e isótopo filho no tempo inicial, não, nunca tem mistura. No momento da formação, eu tenho 100% de isótopo pai. Depois, escolher um par de isótopos cujo tempo de semivida seja variável no tempo não pode ser variável, tem que ser sempre estável, tá bem? Não pode variar. Depois, que a taxa de decaimento reativo seja constante no tempo e no espaço, independente de questões físicas, químicas e biológicas, tá bem? Então, letra D. Essas daqui eram questões teóricas sobre a datação. Vamos agora para umas que a gente tem que fazer o exercício. Fazer o cálculo, né? Então vamos lá. Uma determinada rocha de 3,9 mil milhões de anos apresenta na sua constituição isótopos radioativos potássio 40. Sabendo que o período de semivida deste isótopo é de 1,3 mil milhões de anos, o número de períodos de semivida que decorreu desde a formação da rocha foi. Então, olha só, ele já está me dizendo que a rocha, nesse momento, aqui, ano 2025, ela tem 3,9 mil milhões de anos. O tempo de semivida dessa rocha é de 1.300 anos. Ele quer saber quantas semividas passaram desde que ela se formou. Então, olha só, quando ela se formou, ela tinha 0 anos, certo? Vão se passar 1,3 mil milhões de anos para chegar na primeira semivida. Concordo? Então, aqui eu tenho uma semivida. Nesse ponto aqui, ela tem já 50% de isótopo pai, 50% de isótopo filho. Vão se passar mais 1.300 anos, a sua segunda semivida. Logo agora ela tem 2.600 anos. Agora, de isótopo pai, ela está com 25% só. Do filho, ela tem 75%. Tá? Isso é o filho, isso é o pai. Vai se passar mais uma semivida. E aí ela vai chegar aos 3.900 anos, 3 mil milhões, desculpem, né? 3 mil milhões de anos. Logo, se passaram 3 semividas. Também não se esqueça que sempre tem que começar, obviamente, no zero, que é o 100% de isótopo pai, tá? Então, facinho, tá? Não tem nada demais esses exercícios aqui de datação. Vamos olhar agora um que tem que fazer um pouquinho mais de cálculo e para ajudar eu sempre gosto de montar o gráfico. Então vamos lá, vamos ver o que ele está nos dizendo aqui. O decaimento nuclear do isótopo radioativo potássio 40 em argon 40. Então, eu tenho o potássio é o nosso isótopo pai.
e ele vai dar origem ao argon, que é o nosso isótopo filho, tá? Muito bem. É uma forma muito eficiente de determinar a idade absoluta de uma rocha, uma vez que se sabe que o período de semivida, aí que ficou faltando ali na hora da formatação, faltou aqui os espacinhos, de semivida deste isótopo é de 1,3 mil milhões de anos. Então, a semivida é de 1,3 mil milhões de anos. A idade da rocha, quando a sua análise indicar que apresenta 93,75 de argon, é de, ou seja, ele quer saber quantos anos essa rocha vai ter quando ela tiver 93% de isótopo filho. Então, olha só, eu gosto de fazer isso aqui que fica mais visual. Eu faço aqui o meu gráfico, tá? Então, no início, ela tem 100% de potássio, tá? De potássio 40, 100%. Ela tem, obviamente, 0% do argon. Beleza? Muito bem. Então, lembra, passou uma semivida. Agora ela tem 50% de potássio, 50% de argon. Tá? Passou uma semivida. Então, tá aqui, ó, minha primeira semivida. Então, eu tenho isso aqui, ó. Beleza? Muito bem. Vamos para a segunda semivida. Quanto que vai decair? Mais 50% vão decair. Então, agora eu vou ter 25% do potássio restando, mas agora eu já vou ter 75% de argon. Porque se eu tinha 50% de potássio, 25 se transformaram em argon. Esses 25 que estão aqui embaixo é o que está sobrando do isótopo pai. Esse 75 agora 75% desse inicial já se transformou em isótopo filho, tá? Então aqui a gente tem mais uma semivida. Então eu venho aqui, ligo aqui, ó. Tá? Vou até fazer aqui, ó, para não ficar tão poluído. Muito bem, poluído visualmente, né? Vamos aqui para a nossa terceira semivida. Então, metade do que restou, metade daqueles 25% vão decair, 12,5. Tá? Agora, essa metade que se transformou aqui em filho, eu tenho que somar lá em cima. Então, vamos somar aqui em cima, 87,5. Beleza? Então tá aqui, ó. É isso aqui que tá acontecendo, ó. Mas eu ainda não tenho 93. Eu ainda não tenho 93,75 de argon. Então eu tenho que ir adiante. Então vamos adiante. Então aqui 12,5 vai ser 6. Peraí. Deixa eu apagar isso aqui. Vai ser 6,25. Vão decair. Então eu tenho mais uma semivida passando aqui. Tá? E aqui em cima eu vou ter então agora 93,75 de argon. Então eu sei que se passaram 4 semividas. Tá? Eu posso até fazer isso aqui, ó. Isso aqui é o gráfico do que está subindo de isótopo filho, da mesma forma, esse aqui é o gráfico do que está descendo de isótopo pai, ó. Tá bem? Então, se passaram 4 semividas, então é fácil. Eu pego aqui 300 anos, multiplico isso aqui por 4. Tá? 0, 0, 12, vai 1, 5.200, 5,2 mil milhões de anos. Letra B. Bem fácil. É só eu ter a clareza disso aqui, ó. Meninos, se vocês decorarem isso, 100
vai para 50, vai para 25, vai para 12,5, vai para 6,25, geralmente para aqui. Do outro lado, 0 vai para 6,25, para 12, para 25, para 70, para 75, 87. Vai ser sempre perguntando dentro desses números exatos aqui. Se eles perguntarem, mas e se ele perguntasse 74 de isótopo filho? Tá dentro desse período aqui, ó. Então aí eu teria que ver quanto de semivida teria passado. Teria passado entre uma ou duas semividas. Então ele teria entre 1.300, 1,3 mil milhões de anos e 2,6 mil milhões de anos. Estaria aqui dentro dessa idade, tá bem? Então, bem fácil, não tem nada demais esses exercícios de datação absoluta. Beleza? Valeu!